Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que nos acompanha, nos assiste, seja muito bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Desde os tempos antigos, muitas pessoas querem conhecer Jesus. Muitos têm interesse de conhecê-lo pelo fato de ter ouvido algumas das suas famosas histórias. Milagres, ensinamentos. Na verdade, alguns querem conhecê-lo realmente, outros apenas por uma questão de curiosidade, pois não têm um real interesse profundo em conhecer Jesus. Pois bem, Zaqueu, o publicano, é provavelmente esse tipo de pessoa. Porém, a Bíblia nos fala que depois de ter visto, ter encontrado com Jesus, ter recebido em casa, ficou tão impressionado que houve uma mudança real nos seus motivos. Zaqueu era um homem de baixa estatura e, em meio à multidão, ele apela para algo inusitado. Ele sobe numa árvore. E o texto diz, algumas traduções dizem que era um sicômoro ou figueira brava, demonstrando assim um interesse profundo, fora do comum, de ver Jesus. É importante destacar que o encontro de Jesus com Zaqueu ocorre quando ele está indo de Jericó para Jerusalém. Você vai encontrar isso lá em Lucas 18:31. Jesus estava indo em direção a Jerusalém, onde ele seria preso, julgado, condenado e ele seria morto. Ou seja, Jesus estava a caminho da cruz. Note que Jesus estava se dirigindo para o momento mais decisivo do seu ministério, mais decisivo da sua vida. Afinal, a morte da cruz, que seria o ápice do seu ministério, significaria a remissão e a salvação de todos os seres humanos. Mas Jesus reserva um tempo para o encontro que podemos dizer que é um encontro surpreendente com Zaqueu. Vamos ler Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. Vamos lá? Nos diz assim as Escrituras. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observe que a história do encontro e, consequentemente, a visita de Jesus à casa de Zaqueu é peculiar ao Evangelho de Lucas. Apesar das Escrituras não nos destacar se Zaqueu possuía esposa ou filhos, se ele morava com os pais, enfim, diz o texto que ele o recebeu alegremente. Deus deseja, e eu quero destacar de forma particular, que cada membro da família seja ou tenha um desejo ardente de conhecer Jesus. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais os membros da família conhecem Jesus, melhores serão maridos, esposas, pais, filhos, avós, avós, enfim. Mas também serão melhores cidadãos. Se você nunca leu a Bíblia, talvez seja o seu caso, deve estar se perguntando a esta altura: quem era Zaqueu? Vamos lá. Zaqueu é derivado de Zacarias, um nome hebraico que quer dizer puro, justo.
Havia, porém, algo estranho, pois a despeito do significado do seu nome, e na cultura judaica isso tinha um profundo interesse e tinha uma profunda importância, o texto diz que Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico. Os judeus odiavam os coletores de impostos porque eles eram vistos, olhe bem, como grandes traidores, uma vez que eles trabalhavam para o Império Romano. Além disso, era sabido por todos que os cobradores de impostos se enriqueciam à custa dos seus companheiros ou dos seus compatriotas. Em primeiro lugar, nós vemos em Zaqueu a aspiração, o desejo de conhecer o Mestre. Lucas, o escritor, nos afirma que ele procurava ver quem era Jesus. No seu desejo de conhecer a Jesus, Zaqueu precisou vencer vários obstáculos para se encontrar com o Mestre, tais como a sua estatura, a multidão, a hostilidade do povo, se lembra? Eles não gostavam dos publicanos, e também o ridículo. Pense, as pessoas que realmente querem conhecer Jesus, como Zaqueu, sinceramente, vão vencer todos os obstáculos e se esforçá-lo para ter um encontro com o Mestre. Você já parou para pensar quais são os obstáculos que nós enfrentamos hoje para conhecer Jesus? Quem sabe, por exemplo, a posição social, a família, a cultura. Quem sabe a vergonha, os amigos. Zaqueu superou todas esses obstáculos. Por acaso você subiria em uma árvore para ver Jesus? Ou quem sabe faria qualquer outra coisa que aos olhos dos outros poderia ser considerado como algo estranho, não necessário, para ter um encontro com Cristo? Pois bem, apesar de Zaqueu ser considerado desonesto e traidor, ele o faz. E Jesus demonstra, por essa ação, um amor profundo em resposta ao ato de Zaqueu e a sua atitude e o seu desejo de conhecê-lo. E em resposta, Zaqueu se converte. Algumas lições podem ser aprendidas por meio desse episódio. Primeiro, ninguém é tão mau que não possa ser salvo. Ou seja, não há ninguém que está além do poder da graça de Cristo. Segundo ponto é como são pequenas e insignificantes as coisas que nos impedem a salvação da alma. Você já pensou? Se considerado com a eternidade, são pequenas demais. Terceiro, a sinceridade e a voluntária compaixão de Jesus pelos pecadores e o poder que Cristo tem para transformar corações. Jesus tem todo o poder. E quarto, os pecadores convertidos sempre vão dar evidência da sua conversão. Mas nós também vemos em Zaqueu a prontidão de obedecer a Cristo. O escritor Lucas continua nos versos 5 e 6 e nos diz: e quando Jesus chegou naquele lugar, ou chegou a Jericó, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que, apressando-se, ele desceu e recebeu alegremente. Jesus, diante da ação inusitada de Zaqueu, reage de modo fora do comum, porque ele se convida, ele convida a si mesmo para ser hóspede na casa daquele homem. A reação imediata da multidão foi começar a murmurar, a criticar o ato de Jesus ao entrar na casa de um pecador. Em toda a sociedade, há certos grupos de pessoas que se consideram intocáveis, seja por suas riquezas, opinião política, conduta moral ou imoral, cargo público ou forma de viver. Nós não devemos ceder à pressão social. Entenda bem, a pressão social e desviar desse tipo de pessoas.
Jesus ama todas as pessoas de forma indistinta, seja ela quem forem. E essas precisam também ouvir as boas novas. Esse encontro resultou em uma revolução completa na vida deste publicano e na salvação da sua família. Zaqueu não somente apressadamente abriu a porta da sua casa, mas ele abriu também o coração e recebeu, pois de fato quem quer conhecer a Cristo será conhecido dele. E veja o que Jesus o chama pelo nome. É interessante que Jesus está passando na cidade. Ninguém talvez tenha dito, mas Jesus, por conhecer as pessoas e conhecer todas as coisas, ele chama Zaqueu pelo nome, disse: Zaqueu, desce depressa. Observe que Zaqueu não colocou obstáculos à ideia de receber Jesus em casa. E eu pergunto, nós estamos dispostos a obedecer a Jesus sem questionar? As portas do nosso lar estão abertas para receber Jesus e aqueles que o servem? Estão abertas para as coisas de Deus, ou seja, evangelização, estudos bíblicos, quem sabe uma célula de cristãos para estudarem a palavra, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, não é, desse distanciamento social? Será que nós estamos dispostos? Pois bem, nós vemos em Zaqueu a disposição de ser como mestre. O ponto alto do encontro se dá em algum momento da recepção. Talvez, a Bíblia não fala, talvez depois da refeição, do jantar, quando conversavam, impactados pela presença de Jesus, o escritor Lucas nos fala que Zaqueu se levanta e diz: Senhor, olha, e é importante entender essa palavra, ele chama Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. O ato de levantar-se em si já indica a solenidade da afirmativa que ele vinha fazer naquele momento. A sua mudança radical deu-se como resultado do seu encontro pessoal com Cristo. Ele resolve por conta própria, e é importante destacar isso, porque o texto ele não fala nenhuma ação da parte de Jesus. Ele, por conta própria, ele diz que vai dar aos pobres a metade dos seus bens. Veja bem, um ato que ele levou avante, não só naquele momento, mas depois que o encontro acabou. Isso demonstra o seu total desprendimento em relação aos bens materiais. Diferentemente daquele jovem, se lembra? Que encontra com Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E acaba indo embora sem ter aquilo que é mais importante, porque tinha muitos bens, diz o texto. Zaqueu impôs a si mesmo, diferentemente daquele jovem, o mesmo princípio das penalidades extremas impostas pela lei, quando o homem era compelido a fazer uma reparação do que havia roubado, devido às suas ações injustas, como um publicano, talvez. Êxodo 22, verso 1 diz assim: e se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar e vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. 2 Samuel 12, 6 diz: e para a cordeira tornará a dar o quádruplo, ou seja, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Eu creio que durante o tempo em que conversaram, deve ter sido muitos assuntos, a Bíblia não fala qual foram os assuntos. Zaqueu constatou que era impossível ser amigo de Jesus, de segui-lo e continuar indiferente. Ele entendeu que precisava mudar. Observe que não foi feito um apelo pessoal por parte de Jesus. Jesus não o compeliu a entregar ofertas aos pobres e tampouco que ele restituísse alguém por coisa alguma. Não houve uma palavra de condenação. Tampouco Jesus fez um apelo para que ele vivesse uma vida digna. Muito pelo contrário. A própria presença de Jesus, aquele momento, a própria relação que Jesus estabelece com aquele homem,
faz com que ele mude profundamente. O mais importante foi que Zaqueu arrependeu-se sinceramente, pois estava disposto a reparar quaisquer erros cometidos por ele no passado. Será que estamos dispostos, como Zaqueu, a reparar os nossos erros? Como crente, temos tido essa mesma disposição de voltar e reparar nossos erros com o próximo realizados no passado? De pedir perdão, dizer, olha, eu errei. Zaqueu publicamente deu provas de ter chegado a ser um verdadeiro converso. Não busca ser justificado por suas obras como os religiosos do seu dia, mas por suas obras demonstra a sinceridade da sua fé e o arrependimento pela graça de Deus. Você deve estar consciente que somente quando temos um encontro real com Jesus, somos marcados por ele. O resultado final do encontro é descrito pelo próprio Jesus, que diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Olha que coisa interessante, né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Olha que interessante. Jesus sabia que Zaqueu estava perdido, pois ele, em algum momento da sua vida, se afastou de Deus e dos seus propósitos para a sua vida. Em função da chegada do reino dos céus, Jesus agora encontra esse homem e mais uma vez o recoloca no lugar correto. Não mais como alguém que está afastado, mas como um filho obediente ao Pai. Por fim, eu fico imaginando o rosto daquelas pessoas. Pare um momento e pense como a multidão não entendeu, não compreendeu o que estava acontecendo. O rosto dos religiosos, quando Jesus diz que Zaqueu era também um filho perdido de Abraão. Eles não consideravam que publicanos, que cobradores de impostos, fossem descendentes de Abraão. Sem dúvida, devem ter ficado surpreendidos os seus ouvintes de duas maneiras. Primeiro, eles não devem ter gostado de reconhecer que este cobrador, tão impopular, era um filho de Abraão. E segundo, não devem ter ou desejar admitir que filhos de Abraão pudessem se perder. Jesus mostra que uma pessoa não é salva por ter uma notável linhagem. Não. E nem é condenada por ter uma má. Entenda isso. A fé é mais importante do que a sua estirpe, da sua descendência. A missão de Jesus era e é levar o reino aos perdidos, sem lhe importar seus antecedentes, nacionalidade, cor, posição social, seu estilo de vida anterior. Não importa. Importa se você, ao encontrar com Cristo, ao conhecê-lo, abre o seu coração e permite ser transformado. Zaqueu reconheceu Jesus como Senhor, foi transformado e pode ser considerado um homem feliz e realizado, pois agora ele volta dos seus pecados, de sua culpa e do poder deles para Deus. São todos os seus benefícios agora da salvação, porque ele abriu o coração para receber a vida eterna. Saiba que aonde Jesus vai, leva consigo a salvação. Jesus veio a este mundo não somente para salvar Zaqueu, mas também para buscar e salvar a mim e a você que me ouve nesse momento. E saiba, hoje mesmo, você pode ter um encontro real e pessoal com Jesus. Amém? Antes de encerrar, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Clique aqui embaixo, deixe o seu like, faça o seu comentário, acione o sininho das notificações para futuras publicações. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ouvir essa palavra e possam também ter um encontro surpreendente com Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e a vida da sua família. Que as bênçãos eternas do Todo-Poderoso possam estar sobre a tua casa. Fique na paz. Deus te abençoe.